Oi, gente! Bem-vindos à leitura do 4º capítulo do livro Triggers, que foi escrito pela Amber Lia e pela Wendy Speak. E esse capítulo foi escrito pela Wendy. Então, o 4º capítulo do livro, ele fala sobre filhos com personalidades fortes. Quem aí tem filho com personalidade forte? Eu costumo dizer que Deus me deu Pedro e Paulo. Deus podia ter me dado Paulo e João, Pedro e João, mas não. Deus me escolheu e ele me deu um Pedro e um Paulo. Então vocês imaginam como que é aqui na minha casa. Mas esse capítulo, ele é lindo e eu espero conseguir traduzir aqui na minha explicação um pouco, né, do que a Wendy conseguiu descrever tão lindamente aqui nesse capítulo. Então, eu tentei colocar bastante coisa do que ela escreveu, porque esse capítulo realmente está incrível. Então, vamos lá, assistam até o final. A Wendy, ela conta que ela estava na igreja com os filhos, ela tinha 2 e estava grávida do 3º, e estava ela e as amigas, e elas estavam aguardando por uma palestrante que ia falar sobre crianças de personalidade forte ou de temperamento difícil. E aí a Wendy, ela disse que o filho dela, o mais velho, parecia ser essa criança, e ela fala que o filho dela era argumentativo, opositor e sempre queria mais ou queria diferente. Não sei se alguém aí se identifica. Da criança falando, não, mas assim, olha, às vezes eu pego em situações com a Sassá, eu prendo o cabelo dela, não, mamãe, o rabo de cavalo um pouquinho mais pra cima, não, um pouquinho mais pra baixo, não, agora ficou aqui pro lado, não, agora... Então, assim, eu sei do que ela tá falando e eu tenho certeza que você aí na sua casa pode ser que tenha também uma criança assim. E aí ela falou que ela estava super ansiosa para saber quais ferramentas essa palestrante ia dar para que ela conseguisse consertar o filho dela. Peraí, né? Essa criança aqui não é possível. Ela tá errada. Não é possível que esteja certo uma criança com esse temperamento, uma criança com uma personalidade tão forte. E aí a palestrante começou a contar sobre a filha dela, e ela contou inúmeros casos, e birras, e ataques, e né, que eles chamam de tantrum, aquelas crises que a criança dá no shopping, enfim. E ela falou que a palestrante contando, falou que a filha dela era uma criança que tinha um temperamento tão difícil, que ela só teve a filha dela. A filha dela conseguiu tirar tudo que ela tinha de energia. E aí ela falou que na expectativa de ouvir alguma coisa prática, no fim ela não recebeu absolutamente nenhuma dica prática dessa palestrante. No final da palestra, a palestrante começou a contar que adulta tinha virado a filha dela. A filha dela tinha se tornado uma adulta com um temperamento forte, mas com o coração inclinado para as coisas do Senhor. Então, ela estava sempre envolvida em missões, em ajudar pessoas, ela não desistia, ela estava sempre envolvida em pregar o evangelho, tinha paixão de falar de Jesus para as pessoas que estavam à volta dela, sem se envergonhar. Tudo isso por causa da personalidade que essa criança teve desde o princípio. E conforme ela foi falando, Aline, né, eu me recordei, a Wendy, ela não escreveu isso, mas eu lembrei do apóstolo Paulo. Né, o apóstolo Paulo, ele tem um temperamento forte, a gente consegue ver, né, a história dele, quando ele perseguia os cristãos, o quanto ele era teimoso e obstinado a fazer aquilo, mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus e foi transformado, toda aquela paixão, né, toda aquela força que ele tinha para perseguir os cristãos, então ele usou para pregar o evangelho. E quantas igrejas o apóstolo Paulo não abriu, e eu tenho certeza que Deus não fez o apóstolo Paulo daquela maneira errada, ele não errou, né? E a Wendy, ela fala isso. Deus, ele não errou quando ele fez o seu filho com uma personalidade forte. Deus, ele não errou quando ele fez o seu filho mais opositor, mais argumentativo, né? Exigente, querendo um pouco mais. Ele não errou. Ele sabe quais os planos que ele tem para essa criança. E aí ela fala que uma vez que os nossos filhos, né, que crianças assim depositam a fé em Deus,
eles não se desviam. Porque o temperamento forte, ele pode ter dois lados, mas se essa criança ela for guiada pelo caminho do Senhor, com certeza essa criança vai cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida dela. E aí eu quero ler aqui o que a Wendy falou sobre isso. Sem direção, essa criança pode se tornar indisciplinada, agressiva, argumentativa e tão inconveniente que ninguém a quer por perto. Ela pode perder amigo, emprego e casamento. Porém, se você, mãe, pai de uma criança assim, guiá-la corretamente, essas crianças têm grandes chances de serem transformadoras do mundo. E não é fácil lidar com uma criança de temperamento forte. E aí ela diz assim: você honra o Senhor quando você respeita a forma que Deus fez o seu filho. E quando eu li essa frase, eu lembrei que quando passa na nossa cabeça que Deus pode ter cometido um erro, a gente está desonrando o Senhor, não confiando nele e ainda questionando Deus do que ele fez, da forma que ele fez. Mas Deus nunca erra, e ele não errou quando ele fez o seu filho exatamente com a personalidade que ele tem demonstrado ter. Essa personalidade dele tem um propósito para o Senhor. Então, o que eu acho que a Wendy ela quer trazer, principalmente nesse capítulo, é que a gente mude o nosso olhar. Então, ao invés da gente olhar para essa criança como uma criança desafiadora, nós podemos olhar para essa criança como uma criança que tem um grande potencial de cumprir o propósito que o Senhor colocou para a vida dela. E aí ela coloca aqui algumas práticas para a gente lidar com essas crianças em momentos difíceis. Então, ela falava assim: você tá tendo um ataque agora, você tá tendo uma crise agora. Você não quer usar essa força para fazer o que eu tô pedindo? Eu sei que o seu coração é grande e é bom ver o quanto você consegue demonstrar os seus sentimentos, mas você precisa dominar suas emoções. Olha que frase linda de encorajamento e também de correção em amor. E ela traz uma outra frase: você é determinada e isso é um bom traço de caráter, mas você tem que saber controlar, porque você pode ter problemas com isso. E Deus colocou a sua mamãe na sua vida para você treinar comigo. Então comece agora, treina comigo o seu controle, o seu domínio próprio. E aí ela escreve uma frase linda aqui: somos o lugar seguro onde eles aprendem como ajustar o seu plano divino para a vida fora do nosso lar. Porém, um ambiente cheio de crítica e correção constante pode não parecer um lugar seguro, já que leva a criança a pensar que ela não é aceita. O nosso filho precisa se sentir aceito, mesmo quando ele tem comportamentos inadequados. E fica claro aquilo que eu tenho dito desde o início, que a nossa família ela é uma escola. E aí ela escreve aqui algo lindo também. Eu falei, esse capítulo tá incrível. Olha o que ela fala aqui: ao invés de desfazer os nossos filhos na tentativa de fazê-los melhor, e quando eu li isso daqui, como a gente erra com isso. A gente não confia que Deus sabe o que Ele faz, e a gente quer desfazer os nossos filhos, a gente quer consertar os nossos filhos. E eu não tô querendo dizer aqui de obediência e das coisas erradas que os nossos filhos fazem. É óbvio que eles precisam de correção. Eu tô dizendo aqui da gente olhar, ter esse olhar para a personalidade, para o temperamento do nosso filho e conseguir usar o que ele é, usar o que ele tem de força para o Senhor. E ela diz: precisamos confiar em Deus e apontar o nosso filho para o propósito de quem o criou. E no final ela fala assim: eu quero compartilhar uma última coisa com vocês. Poderia ter sido muito mais fácil para mim ter filhos obedientes e comportados. Aí ela diz que ela não teria passado tanta vergonha, que ela não teria se sentido fracassada. E eu acho que todas nós terminamos muitos dias nos sentindo assim, né? Eu vejo
As mães falando assim pra mim, mas Aline, eu já falei tantas vezes pro meu filho e ele continua desobedecendo. E eu sei, é difícil. Essa é a nossa missão. A nossa missão é continuar, continuar, continuar e repetir, repetir. E ser mansa, e ser mansa, e ser humilde, e ser humilde, e ser bondosa, e ser paciente. E nada do que a gente faça de diferente vai mudar o que a gente pode fazer da nossa força. E é por isso que nós precisamos confiar em Deus, porque Ele vai fazer a parte dele. E aí ela fala que apesar dela se sentir fracassada, ela consegue ver a aljava dela cheia de flechas fortes. E quando tudo tiver terminado, quando os filhos dela, né, estiverem grandes, né, e forem grandes homens do Senhor, fazendo a obra de Deus, ela vai saber, olha que lindo, ela vai saber que não foi ela. No final, por mais que a gente tenha dado tudo de nós, ainda assim, se os nossos filhos estiverem no caminho, o mérito não é nosso, o mérito não é seu, o mérito não é meu, o mérito é do Senhor, porque Ele criou o nosso filho para esse propósito. Nós somos apenas uma ferramenta que o Senhor usou na vida dos nossos filhos e que nós sejamos essa ferramenta, esse tipo de ferramenta para levar o nosso filho para o propósito, porque a gente possa mirar o nosso filho ali naquela meta, naquele alvo que Deus escolheu para ele. Esse capítulo mexeu muito comigo, porque eu tenho duas menininhas de personalidade muito forte. Eu posso ver nelas a paixão que elas têm por Jesus, e eu só quero continuar caminhando, mesmo que seja difícil. E mesmo que na maioria dos dias eu me sinta fracassada. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer porque hoje o Senhor mostrou que nós dependemos de Ti totalmente. Que nós somos apenas instrumentos em Tuas mãos. E somos usadas para que tenhamos os Seus olhos para guiar os nossos filhos. Senhor, derrama a sabedoria sobre nós, para que a gente possa saber como instruir e guiar essa força dos nossos filhos, para que eles cumpram o propósito que o Senhor determinou. Pai, nós queremos que o Senhor não erra, e o que o Senhor fez cada pedacinho do nosso filho para algo extraordinário. Ó Deus, derrama sobre nós, Senhor, humildade e mansidão, para que a gente não desista. Senhor, renova as nossas forças, Pai. E que no final do dia, se nós terminarmos o dia nos sentindo fracassada, como se nada do que a gente esteja fazendo parece que não está dando certo, ainda assim as nossas forças serão depositadas em Ti, porque nós sabemos que o Senhor faz o que nós não podemos fazer. Guarda a nossa vida, Senhor. Coloca os Teus anjos acampados em volta da nossa casa, Senhor. Cuida do nosso lar, traz segurança para o nosso lar e para o nosso coração. E Senhor, hoje eu quero declarar na vida dos filhos dessas mães que têm escutado esses áudios, que nada que eu declaro na vida das minhas filhas todos os dias, nada que não provém de Ti, que os nossos filhos venham a escutar, desça para o coração deles. Senhor, guarda o coração dos nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Um capítulo, olha, eu toda borrada, um capítulo tão pequeno, mas tão cheio de amor. Se a gente trocar a maneira como a gente vê o nosso filho, talvez a gente mude a forma como a gente lida com ele. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo edifique a vida de vocês. Em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.